Olá, queridos amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui já aprender mais um pouquinho com a palavra do nosso bom Deus, tá bom? Se você já é inscrito nesse canal, peço por gentileza, deixe o seu joinha, tá? Se você ainda vai se inscrever, peço para você deixar o joinha também. E tanto os que já são quanto os que vão se inscrever, também compartilhe, ok? Hoje, meu amigo e minha amiga, nós vamos começar um estudo. A Bíblia não diz, é o nome desse estudo, tá bom? Por que Deus ele me deu esse estudo? Porque, infelizmente, nós vemos algumas coisas hoje, né? Algumas coisas, melhor dizendo, que muitas pessoas dizem, até pregadores ensinam, né, que não está condizendo com a palavra de Deus. Às vezes, tem coisas que muitos dizem que estão na Bíblia e até estão, mas não do jeito que a pessoa se interpreta. Ou tem coisas que muitas pessoas dizem que nem estão na Bíblia. Então, meu amigo e minha amiga, a base do cristão, ela não é outra coisa a não ser a Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, sobre o espírito do engano, né? O apóstolo Paulo ele diz até aos Gálatas 1:8, que se alguém trouxer um outro evangelho além daquele que ele ensina, que este seja anátema. Na linguagem atualizada, anátema significa maldito, amaldiçoado. Não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Tá? E a primeira carta de João, a segunda carta de João, a Bíblia até diz, coisa séria isso, né? Segunda carta de João 1:9, a Bíblia diz que aquele que vai além dos ensinos de Cristo, esses não têm Deus. É muito sério isso. O que é os ensinos de Cristo hoje? É a Bíblia, a palavra. A fonte de inspiração do cristão, a boca de Deus, é a Bíblia. Então nós não podemos aceitar na nossa vida, meu amigo e minha amiga, um outro ensinamento além do que a palavra diz. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o João também, em uma de suas cartas, ele até alerta que muitos espíritos do anticristo surgiria. Então a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Então essa série de mensagens, pelo Espírito Santo, nós vamos esclarecer coisas que a Bíblia não diz, tá? Coisas que muitos falam, mas que não é o que a Bíblia diz, tá? E hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas, né? Algumas coisas que eu ouço falar aí fora, eu ouço dizer aí fora, muitos falam aí fora, que está ao contrário à palavra. Por exemplo, eu ouço muito falar sobre renovação de batismo. Esses dias eu escutei de um irmão que na igreja dele, eles renovam, né, o batismo, ou seja, a pessoa que foi batizada uma vez, ela pode batizar outras vezes, ela pode renovar aquele batismo. Mas eu pergunto, será que isso é bíblico? É perigoso isso. A gente ficar inventando coisas que não condiz com a palavra.
O apóstolo Paulo a Timóteo, ele até falou que isso são fábulas. O que são fábulas? São coisas fantasiosas, coisas que não existem, criadas, inventadas, né? Então, esse negócio da pessoa renovar batismo, isso não existe, tá? Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, verso 5. Olha só, uma coceira no nariz hoje, né? Efésios capítulo 4, verso 5, olha o que a Bíblia diz, ó. Olha lá. E há um só Senhor, uma só fé, e um só batismo, tá? Vou ler de novo para você, ó. Efésios capítulo 4, vamos lá? Efésios capítulo 4, o verso é o 5. Efésios 4, verso 5, diz assim, ó, vou ler de novo. Olha lá. E há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, é a Bíblia que diz. Efésios capítulo 4, verso 5. Ou seja, o batismo é um só. A pessoa não tem que ficar renovando o batismo, batizando 10 vezes, 11 vezes, 12 vezes. Não, de jeito nenhum, tá? E outra coisa que muitos ensinam que não é bíblico, o batismo de crianças. Criança não pode ser batizada, meu amigo e minha amiga. Vamos saber por quê? Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso 11. Olha lá, palavras do próprio João Batista. Mateus 3:11, diz assim: Eu batizo vocês com água para o arrependimento, tá? Algumas Bíblias mais antigas fala remissão, mas na João Ferreira de Almeida já fala, nas João Ferreira mais novas já fala arrependimento, né? Na tradução internacional também fala, na NTLH, já fala arrependimento. Ou seja, o João batizava para quê? Qual que é o sentido do batismo? A pessoa ela vai matar a velha criatura, espiritualmente falando, e vai nascer para Deus. Ou seja, ela vai confessar os pecados dela, ela vai se arrepender e vai ser batizada. Ela vai nascer de novo. Não é que ela vai deixar de pecar, não é isso. Mas o batismo é um novo nascimento espiritualmente. Você está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Ou seja, a pessoa está deixando aquela velha criatura, os pecados antigos dela, né, no esquecimento. E está nascendo para Deus novamente. Agora eu pergunto, do que uma criança tem para se arrepender? Como é que você vai chegar num bebê recém-nascido e vai dizer para ele assim: você aceita Jesus como seu Salvador? Você se arrepende dos seus pecados? Você vai poder fazer isso para um bebê recém-nascido? Claro que não, né? Ele não vai entender nada do que você está falando. Então, criança não pode ser batizada. Criança, ela deve ser apresentada. Se você for olhar lá em Lucas capítulo 2, verso 22. Lucas 2, 22 diz que Jesus, ele foi apresentado ao Senhor. Ele foi consagrado a Deus. Jesus, primeiramente, ele foi circuncidado, no versículo 21 de Lucas 2 fala isso, porque era a lei deles é assim, a lei de Moisés era assim, a lei judaica era assim. Eles tinham que circuncisar, ou seja, cortar um pedacinho do órgão, não um pedaço do órgão, né, mas uma pelinha do órgão genital masculino, era a circuncisão.
né? Jesus foi circuncidado, que era a lei dos judeus, mas depois que Jesus foi circuncidado, Jesus foi apresentado no templo, que era a igreja da época, foi consagrado pelo sacerdote. Inclusive o próprio sacerdote, o Simeão, ele até pegou Jesus no colo e falou para ele, falou para Deus, né? Agora pode despedir o teu servo em paz, porque a Bíblia diz que foi dito pelo Espírito Santo a Simeão que ele não morreria sem antes ver a consolação de Israel. Então Simeão pegou Jesus nos braços e orou a Deus, e agradeceu a Deus e falou, pode despedir o seu servo em paz. Mas, ou seja, Jesus ele foi consagrado, foi apresentado, tá? Então criança não se batiza, criança se apresenta. Jesus ele foi batizado aos 30 anos. Aí você me pergunta, então eu tenho que batizar com 30 anos? Não, não tem que batizar com 30 anos. A pessoa tem que batizar, ela tem que batizar na idade que ela tiver a certeza daquilo que quer, ela tiver certa do que ela quer, entender o que é certo ou errado, se arrepender, ela pode se batizar, tá? Não existe uma idade certa, mas criança, não pode se batizar, tá bom? Outra coisa, batismo tem que ser feito só em água corrente? Não. A Bíblia não fala de batismo em água, que tem que ser feito em água corrente. Aí tem muita gente que fala assim, mas Jesus foi batizado em água corrente. Claro, foi batizado no Rio Jordão. Mas você não encontra nenhum mandamento na Bíblia dizendo batize no Rio Jordão, batize em lagoa, batize somente no rio. Você não vai encontrar. Não vai encontrar, porque não tem. Então eu já vi muita gente descendo a lenha nas igrejas que batiza em piscina, em lagoa. Está totalmente errado, porque não existe uma regra aonde a pessoa tem que ser batizada. Seja em piscina, seja no rio, importa que ela seja batizada com água, foi o que o João falou, tá? E a palavra batismo significa mergulho, importa que ela seja mergulhada, né? Submersa, né? Emergida, né? É o significado, ela seja mergulhada, tá? Mas não importa. Não importa se ela vai batizar na piscina, vai batizar no rio, não importa. Jesus não deixou nenhuma regra aonde ela tem que se batizar. É claro que eu acho o batismo no rio coisa mais linda, né? Mas isso é uma opinião minha, isso não é um mandamento bíblico. Então, tanto faz a pessoa batizar numa piscina, num rio, importa que ela seja batizada com água, tá? Importa que ela seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está escrito em Mateus 28, verso 19, que Jesus falou: ide fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. Se ela sabe o que quer, ela tem certeza do que quer, ela aceita Jesus como Salvador, se arrepende dos pecados, ela pode ser batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja no rio, seja na piscina, não importa, tá? E ela não pode ficar renovando o batismo, porque isso aí não é bíblico, tá? Então, meu amigo e minha amiga, e batismo de criança também não existe. Foi o que nós aprendemos hoje, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro estudo de hoje. Se você quiser anotar aonde a gente leu, aonde a gente viu, tá? É Mateus 3:11, tá? Mateus capítulo 3, verso 11, Mateus 28:19, Lucas 2:22, tá? Que eu falei sobre o batismo nas águas, e o Efésios capítulo 4, verso 5, que fala de um só batismo. Tá bom? Então fique aí com o primeiro ensinamento,
tem mais coisas que Deus me deu para falar, e nós vamos, no decorrer do estudo, aprendendo cada vez mais com a palavra de Deus, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus nos permitir.